Bem-vindo ao pré-calouro da UEA. Na aula de hoje retomaremos aquela temática do realismo-naturalismo. É a nossa segunda aula sobre o assunto. Vamos conhecer obras famosas, importantes do Aloysio Azevedo, do Raul Pompeia, do Adolfo Caminha, do Domingos Olímpio e assim encerrar a fase do realismo-naturalismo. Nós já discutimos o Cortiço do Aloysio Azevedo, falamos do cenário, da narrativa, da época e das personagens. Vamos discutir na aula de hoje o Mulato, uma obra importantíssima do autor, porque inaugurou o naturalismo aqui no Brasil. Pensemos primeiro no cenário da obra. Diferentemente do Cortiço, que se passa no Rio de Janeiro, o Mulato é ambientado em São Luís do Maranhão, a terra natal do autor. A época é o século XIX, a narrativa é terceira pessoa, com o famoso narrador onisciente, aquele que sabe tudo sobre o personagem, conhece o passado, sabe tudo do presente, é capaz até de adivinhar o futuro. E o tema é o racismo em São Luís do Maranhão, que por tabela representa o racismo no Brasil da época. Olha que o mulato não era negro, era apenas moreno, mas moreno até bem claro, e mesmo assim a sociedade da época o discrimina. E a fama histórica que o livro tem, publicado em 1881, é tida como a primeira obra do naturalismo aqui no Brasil. Vamos falar das personagens de O Mulato e tecer considerações a respeito da história do livro. Toda a história começa com José Pedro, é o pai do Raimundo, fazendeiro tradicional naquela região de São Luís do Maranhão. Ele terminou envolvido com uma escrava, um caso de amor em que o camarada assume, entre aspas, mas não tem coragem de casar-se e constituir família. Na hora de casar de verdade, ele escolheu a Quitéria, uma moça da sociedade branca e tradicional de São Luís. Sabe qual foi o resultado? Quando a Quitéria descobriu que aquele mulatinho que andava ali pela Casa Grande e tinha atenções especiais do José Pedro, quando ela descobriu que eram, na verdade, pai e filho, ela exigiu que o José Pedro se livrasse do mulato. Ela então levou o garoto para São Luís do Maranhão e deixou-o aos cuidados do Manuel Pescada, o seu irmão, que era bem estabelecido na cidade, era um comerciante famoso. Essa história termina em tragédia. Por quê? Porque na volta para a fazenda, o José Pedro simplesmente flagrou a própria esposa, a Quitéria, na cama com o padre Diogo, que era muito conhecido ali na região. Ali no calor da traição, adivinham o que ele fez? Matou a Quitéria. E quando se preparava para matar o padre então fez-lhe uma proposta inédita. Se a vida fosse poupada, ele, padre, inventaria a morte da Quitéria e todos ficariam lucrando naquela história. O José Pedro pensou ali no calor do momento, aceitou a proposta do padre, mas havia um plano por trás. Era na primeira oportunidade também matar o padre conquistador. Mas o padre se antecipou nessa história e um belo dia a traição matou José Pedro. Então o nosso amigo Raimundo, ainda criança, na casa do Manuel Pescada, está agora sem família, ou está sem o pai. Pois bem, Manuel Pescada, para se ver livre do garoto, e como o pai era rico, tinha deixado muitas posses, ele então mandou para Portugal, para que ele tivesse uma educação lá na Europa, e assim, quando o nosso Raimundo retorna para a história, ele já está adulto, formado em Direito, quer se estabelecer na capital do Brasil, que é o Rio de Janeiro, mas primeiro volta a São Luís do Maranhão para recuperar suas origens, conhecer melhor sua história e principalmente para redescobrir a mãe. Ele tem certeza de que é uma mulher de cor, mas não sabe muito sobre ela. Pois bem, sabe o que ocorreu de verdade? É que ele terminou apaixonado pela prima, pela Ana Rosa, e quando o romance veio à tona, nasceu então um plano do próprio tio, do Manuel Pescada, dar um jeito de se livrar do intruso. Sabe como isso termina?
é que o pretendente da Ana Rosa, o Dias, terminou matando o mulato. Naturalmente, é um choque, né? Porque os dois tentavam fugir, tentavam uma vida nova, fora ali daquela sociedade preconceituosa, e com a morte do mulato, o que se pensa? Que naturalmente a Ana Rosa passe a odiar o Dias, que não se envolva mais com ele, mas é bem diferente da literatura romântica. Por quê? Porque no final de tudo, uma das últimas cenas do livro é a ideia de que a Ana Rosa se acertou com o Dias, que vão constituir uma família feliz e que naturalmente tudo vai ficar em paz. Terminou em tragédia, uma história que tem ainda uns certos traços da literatura romântica, principalmente os traços idealizados no personagem principal, o mulato, e também na heroína, na Ana Rosa, o sonho de amor feliz, que termina assim, de modo muito interessante. Dizem até que esse final trágico é de propósito e foi por conta disso que a obra inaugurou o naturalismo aqui no Brasil. Bem, na narrativa você percebeu o nome das personagens, mas vai um reforço. Então é o Raimundo, que é o herói, a Ana Rosa, que é prima do mulato, o Manuel Pescada, que é o pai de Ana Rosa, tio do mulato, o padre Diogo, que virou cônego, portanto, quando o mulato reaparece em São Luís do Maranhão, já adulto e formado, o padre Diogo evoluiu, não era mais padre, era o cônego Diogo. E o Luiz Dias é o homem que se apaixona pela Ana Rosa, mas a Ana Rosa está apaixonada pelo mulato. O Dias, então, mata o mulato de comum acordo com o pai da Ana Rosa, com Manuel Pescada, e toda aquela tragédia que já contei a você. Um autor genial da época realista naturalista chama-se Raul Pompeia, o famoso autor de O Ateneu. Olha, o que ocorreu com Raul Pompeia é uma mistura da vida particular com a própria obra. Ele, ainda garoto, era aluno interno de um colégio no Rio de Janeiro, chamado Colégio do Professor Abílio, e era um colégio só para homens, naquela época em que os bons colégios eram divididos somente para homens, somente para mulheres. Com 17 anos, ele se tornou romancista, escreveu uma tragédia no Amazonas, mas é uma obra que não ganhou nem a preferência do público, nem da crítica literária. Depois fez Direito em São Paulo e em 1888 mostrou a sua genialidade ao publicar o romance O Ateneu. O romance O Ateneu ganhou logo a admiração do público e da crítica da época, era considerada obra genial. Mas começaram a fazer comparações entre a história narrada pelo autor e a vida particular do Raul Pompeia. E começaram então as insinuações de que o Sérgio, personagem principal do livro, na verdade era o próprio autor. Ele então começou a negar, a dizer que a obra não era autobiográfica, que toda a história era apenas fruto da sua imaginação. Mas principalmente os jornalistas da época começaram a vasculhar a vida do Raul Pompeia e comparar passo a passo com a vida do próprio Sérgio, personagem do livro. Conclusão, começaram as insinuações de que o nosso Raul Pompeia era homossexual. Numa época em que o homossexualismo era muito combatido, era uma atitude muito velada, e ele então travou algumas polêmicas nos meios de comunicação da época, tentando defender-se da acusação. Mas a coisa esquentou quando Olavo Bilac, famoso poeta da época, para você ter uma ideia, lembrado até mesmo depois de inaugurado o modernismo no Brasil, o Olavo Bilac publicou no jornal carioca da época que não era preciso muito esforço para descobrir que o Raul Pompeia era homossexual. Acontece que o próprio Bilac tinha um episódio na vida, que todos conhecem, de necrofilia. Ele fazia medicina, estava no 5º ano da faculdade, quando foi flagrado praticando relação sexual com o defunto. Pois bem, os dois começaram a trocar acusações. O Raul Pompeia, nos jornais, dizia que Olavo Bilac era papa defunto. E o Bilac dizia que o Raul Pompeia era o Sérgio, era gay, era viado, qualquer coisa nessa linha. Sabe como isso terminou? O Raul Pompeia desafiou o Olavo Bilac para um duelo de espadas em praça pública,
para ali ficar provado qual dos dois era homem de verdade. Olha, essa coisa tem que colocar um parêntese. Para o Pompeia era uma coisa séria, era uma coisa trágica. Mas para o Bilac era mais galhofa, era mais brincadeira. Pois o duelo foi marcado, o Olavo Bilac topou, e ali em praça pública, dizem que a praça lotada de espectadores, uma coisa ficou bem patente. Quando Pompeia entrou na praça, o povo o vaiou. E quando Bilac apareceu, o povo aplaudiu. Portanto, a sociedade demonstrava, naquele instante, naquele momento, que preferia o desvio de conduta do Bilac, que tinha sido acusado de necrofilia, a aceitar o homossexualismo do Raul Pompeia. Dizem que os dois só não trocaram golpes de verdade de espada ali em praça pública, porque o público não deixou. Eram dois homens famosos, admirados, e não iam um acabar com a vida do outro ali, sem mais nem menos. Mas sabe o que ocorreu? Depois desse duelo fracassado em praça pública, isso era no mês de dezembro, o nosso Raul Pompeia, que também já tinha outros desafetos, principalmente no meio político, ele esperou metodicamente a mudança de 24 de dezembro para 25, pegou uma arma, deu um tiro no peito e suicidou-se. Tudo indica que era preferível morrer a ser comparado com a própria personagem que ele inventou. Ou ainda, você pode encarar isso como a história do livro que conseguiu matar o próprio autor. E acredite, o nosso Raul Pompeia tinha apenas 32 anos de idade. Vamos aos detalhes técnicos do romance O Ateneu. Comecemos pelo cenário. É um colégio interno na cidade do Rio de Janeiro, um colégio só para homens. A época é o fim do século XIX. A narrativa, na primeira pessoa, com aquele tom intimista, isso levou a maioria dos leitores da época a ligar a própria história à vida do autor. E o tema, muito polêmico para a época, muito discutido, o homossexualismo entre adolescentes em um colégio interno. Vamos apresentar as personagens de O Ateneu e tecer comentários a respeito da história do livro. Tudo começou quando o Sérgio, com 11, 12 anos de idade, foi matriculado no Colégio Ateneu, que era um colégio tradicional e famoso do Rio de Janeiro. Logo, logo ele percebeu que havia uma divisão dentro da escola. Os adolescentes mais velhos terminavam, de certo modo, assediando os mais novos. E não demorou muito para ele ganhar uma afeição especial pelo Bento Alves. Pois bem, essa relação caminhou para uma relação amorosa entre os dois adolescentes. Tudo indica que o diretor do colégio até suspeitava dessas relações entre os adolescentes, mas fazia vista grossa, porque o mais importante era manter as aparências do colégio e, naturalmente, o engodo diante dos pais. Sabe como tudo isso terminou? Porque um camarada chamado Américo foi levado para o colégio, matriculado, e quando descobriu que havia uma tentativa de transformá-lo em homossexual, ele se rebelou e fugiu do colégio. Amarrado como bicho, foi trazido de volta, castigado, e um dia aproveitou um descuido de todos e simplesmente incendiou o colégio. Então o livro termina porque o Américo simplesmente destruiu o Colégio Ateneu. Bem, a história termina aí, mas claro, ficou a impressão de que aquele caso de amor entre o Sérgio e o Bento Alves poderia ter acontecido de verdade, talvez entre o próprio Raul Pompeia e um outro garoto, na época em que ele também foi aluno do Colégio Abílio, um colégio famoso do Rio de Janeiro, que era só para homens. E aí o resto você já sabe. O desfecho você já ouviu aqui. O Raul Pompeia terminou com essa suspeita de homossexualismo e terminou tirando a própria vida aos 32 anos de idade. Outro autor famosíssimo do período é o Adolfo Caminha, com duas obras muito interessantes. Uma delas de nome A Normalista. Vejamos os detalhes da obra. O cenário é Fortaleza, Ceará.
A época é o século XIX, a narrativa na terceira pessoa, o famoso narrador onisciente, e o tema, também muito insólito para a época, era o incesto, ou seja, não era o pai verdadeiro, mas um pai adotivo que terminou engravidando a própria filha. Vamos conhecer as personagens de Anomalista e saber detalhes sobre a história. Maria do Carmo é o nome da Normalista. Quando ela era ainda criança, foi deixada pelos pais aos cuidados de um casal em Fortaleza, os seus padrinhos, o João da Mata e a Terezinha. Pois bem, a menina passou a ser tratada como filha do casal. Os pais, fugindo da seca, migraram para outra região, possivelmente para o Amazonas. Sabe o que ocorreu? À medida que a Maria do Carmo foi virando mulher, o João da Mata começou a desejá-la e, pouco a pouco, foi assediando-a. Sabe como isso terminou? Ela já estava na escola normal, que era o grau mais alto a que uma mulher podia chegar nos estudos daquela época, quando o padrinho traçou definitivamente um plano de possuí-la. Aproveitou-se da ausência da Teté, a esposa, a Terezinha, que havia saído para passar uns dias ou um fim de semana na casa de uns parentes do interior, e ali não foi uma coisa muito de estupro, mas uma coisa metade consentida, metade não, ele terminou possuindo a Maria do Carmo. E zebra total. Essa cena só aconteceu uma vez, mas a Maria do Carmo ficou grávida e o João da Mata agora tinha um problema sério nas mãos. Como esconder essa gravidez da própria esposa e escondê-la também da sociedade que o rodeava? Ele então traçou um plano muito interessante de levar a afilhada ou filha adotiva para passar uma temporada numa fazenda, inventando que ela ia viajar, ficar um tempo fora de Fortaleza, e aí era o tempo de a criança nascer, quem sabe até criá-la, mas de maneira indireta, e assim esconder todo o crime que cometera. Sabe o que ocorreu de verdade? A dona Terezinha suspeitava daquelas relações e até dos enjoos da Maria do Carmo, mas não havia como provar. A Maria do Carmo, então, saiu como se fosse viajar, passou uma boa temporada escondida num sítio ali perto de Fortaleza. Não sei se para o bem dos dois ou para o azar, a criança nasceu morta. Ela então voltou ao seio da sociedade e da família como quem voltava de viagem, e o livro termina com a perspectiva de que ela vai se casar com o Coutinho e aquilo vai ser uma página virada. Ou seja, alguma coisa estranha aconteceu naquela família, isso despertou comentários tanto da vizinhança como dentro da escola em que a Maria do Carmo estudava, mas nada pôde ser provado. Outro livro polêmico do Adolfo Caminha é O Bom Crioulo, uma obra interessantíssima que trata do homossexualismo entre marinheiros. Olha, o cenário é o mar. Os marinheiros viviam dentro de uma corveta da Marinha, mas é também a cidade do Rio de Janeiro, que o autor até especifica, ali no subúrbio, perto do cais, a famosa Rua da Misericórdia. A época é o século XIX, a narrativa na terceira pessoa, com o famoso narrador onisciente, e o tema homossexualismo entre marinheiros. Vamos falar das personagens de O Bom Crioulo e tecer comentários a respeito da história. O Amaro, apelidado de Bom Crioulo, era um escravo fugido que ingressou na Marinha e fez uma longa carreira no papel de cozinheiro. Conheceu o Aleixo, marinheiro recém-ingressado na corveta, no navio, e os dois se apaixonaram. Só que as cenas de amor tinham que ser muito discretas, porque os castigos corporais eram constantes, e se os dois fossem flagrados em alguma atitude suspeita, esses castigos poderiam levá-los à morte. Os dois, Amaro e Aleixo, foram deixados no porto por um longo período, acredito que mais de um ano, e ali eles passaram a viver num quartinho alugado da Dona Carolina, como se fossem de verdade marido e mulher. Claro que a Dona Carolina sabia da relação homoafetiva entre os dois, mas era uma senhora muito discreta
e queria, na verdade, apenas que o aluguel estivesse em dia. Certa vez, o navio partiu para uma longa viagem e levou apenas o Amaro, deixou o Aleixo em terra. Ele então ficou ali, isolado, solitário, no quartinho alugado da dona Carolina, e uma certa noite ela apareceu. Falou um pouco da vida, perguntou a respeito do Amaro, o Aleixo confessou-se então com saudades e a Carolina fez uma insinuação. Seu Aleixo, quem não tem cão, caça com Carolina. Ele então compreendeu a insinuação e nasceu um caso de amor entre os dois. Quando o navio retornou, trazendo o Amaro de volta, ele apressou-se a ir para o quartinho, à procura do Aleixo. Não o encontrou, desesperado, bebeu, brigou, foi preso, apanhou muito e terminou indo parar no hospital. Ali mesmo no hospital, um camarada chamado Herculano, que também trabalhava no navio, contou a verdade para ele. Disse: Amaro, o Aleixo está de caso de amor com a dona Carolina. Ele então fugiu do hospital, procurou o amante e, naturalmente alterado, naquele clima de ciúmes, adivinha a tragédia que aconteceu? Matou o amante. Quando alguém tentou interferir, quando a própria dona Carolina chegou e presenciou a cena, o Aleixo já estava sem vida. O fim da história é esse: o Amaro é preso, acusado de um crime, e a obra termina com essa tragédia. Falemos agora de outro autor famoso do período, Domingos Olímpio, com o romance Luzia Homem. Olha, o cenário da história é o sertão do Ceará e, claro, a cidade de Sobral, uma pequena cidade do interior. A época é o século XIX, a narrativa é terceira pessoa, com o narrador onisciente, e o tema é violência e sadismo. Uma característica do naturalismo marcante no livro é o determinismo. O autor tenta provar que o homem é produto do meio. Vamos conhecer as personagens de Luzia Homem e alguns detalhes sobre a história. A Luzia tem esse apelido, Luzia Homem, não porque goste de mulheres, mas pelo tamanho, tem uma altura bem acima da média para a época, e pela força. O autor insinua que ela tem força de uns 3 homens. Ela está de casamento marcado com Alexandre, é o namorado, mas na época da seca, o Alexandre quer primeiro que volte a chover para que eles realizem o sonho de formar uma família. Eles têm de migrar do interior, da fazenda onde moram, para a cidade mais próxima, que é Sobral. Ali o governo arranjou a construção de um presídio, que era uma maneira de colocar os retirantes para trabalhar e, em troca, dar-lhes alguma alimentação. Pois bem, nasce então uma estranha atração de um soldado chamado Crapiúna pela Luzia. Quando ele se sentiu rejeitado, aí começou a armar uma espécie de vingança, não inicialmente contra a Luzia, mas contra o Alexandre, porque sabia que a Luzia não se envolvia com ele, soldado, porque era apaixonada pelo amado. Sentindo-se rejeitado, o Crapiúna faz tudo para prejudicar o Alexandre. Uma das ações do vilão é fazer um assalto a um armazém cujo responsável era o Alexandre, para que a culpa recaia sobre o herói. A Luzia então se empenha em provar a inocência do seu amado, e quando toda a verdade vem à tona, o Crapiúna perde a farda e é preso. Cai então as primeiras chuvas depois da seca e o grupo todo empreende a viagem de volta em direção à fazenda. Mas sabe quem fugiu da cadeia e acompanha o grupo às espreitas? É o Crapiúna. E num determinado trecho da estrada, numa região perigosa, beirando uma serra, ele então ataca a Luzia. A cena é desigual porque ele está armado com uma faca e a Luzia está de mãos vazias. Mas no descuido do nosso vilão, a Luzia consegue cravar as unhas, os dedos no rosto do Crapiúna, e o autor insinua que ele ficou desesperado e praticamente cego, mas ainda teve tempo de cravar uma faca no peito da Luzia. Quando o grupo chega e tenta socorrer a Luzia, ela já está morta, mas o Crapiúna também, sem a visão, escorrega e cai lá embaixo no precipício
morrendo. A obra não termina em tragédia, porque a Luzia morre e o Crapiúna também. Agora que você conhece todas as histórias do realismo e naturalismo, vamos a um desafio literário. Olha a proposta. Desistindo de montar um enredo em função de pessoas, o autor atinou com a fórmula que se ajustava ao seu talento. Ateve-se à sequência de descrições de cenas coletivas e de tipos psicologicamente primários. Estamos falando de qual romance? De O Mulato? O Cortiço? Luzia Homem? Quincas Borba ou Dom Casmurro? Estamos falando do romance O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Vamos a um teste de literatura envolvendo tudo que você já estudou comigo. São características da linguagem naturalista, exceto, queremos uma letra errada. Determinismo, lembra? É uma das características marcantes do naturalismo. Preferência por temas de patologia social, também característica do movimento. Objetivismo científico e impessoalidade, também presença marcante em todas as obras do naturalismo. Linguagem simples, também correto, e subjetividade. Vamos ficar com a letra E, porque os aspectos subjetivos são do período romântico e não do período realista naturalista. Mais um teste de literatura da Mackenzie. Sobre Machado de Assis é incorreto afirmar que: letra A. Antes de Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicou romances que ainda apresentavam algumas características românticas. Isso não sei se ficou claro, mas é verdade. Machado começou a escrever romances na época romântica e depois inaugurou o realismo aqui no Brasil. Letra B. Seu teatro, embora menos conhecido, atinge o mesmo nível de grandiosidade alcançado por Martins Pena. É a letra errada. Sabe por quê? Porque ninguém se igualou ao talento do Martins Pena, principalmente na hora de produzir comédias. Portanto, letra B é errada. Mas vamos conferir a letra C. Sua poesia madura encontra-se em ocidentais, em que se revelam características parnasianas. Perfeito. Lembrar que o Machado é um autor bastante completo. Fez romance, fez crônicas, fez poesias, fez contos e fez peças teatrais. E ele fez poesias com características românticas e poesias com características parnasianas no livro Ocidentais. Letra D. É nos romances de sua segunda fase que se encontram seus traços mais marcantes, como o aprofundamento psicológico dos personagens, o pessimismo e o ceticismo, também texto perfeito para a obra do Machado de Assis. Na letra E, Páginas Recolhidas é uma coletânea de crônicas motivadas por matérias jornalísticas e desenvolvidas com o apoio de alusões literárias. Tudo perfeito, menos a letra B de bola, porque o principal teatrólogo do romantismo foi o Luiz Carlos Martins Pena. A aula de hoje fica por aqui e você sabe que todas as nossas aulas estão à sua disposição. Basta acessar o site da UEA e ali você tem um link para o pré-calouro e pronto, você tem oportunidade de estudar, de aprofundar-se e de realizar o seu sonho, que é entrar na universidade pública. Até a nossa próxima aula.